Então, pessoal, a nossa plenária de hoje vai ser dada pelo professor Nivaldo de Góes Grulha Júnior, do Instituto de Ciências Matemáticas e Computação, da USP de São Carlos. É um imenso prazer apresentar o Nivaldo, é um grande colega, um amigo da época do... Não chegou a ser meu professor, mas bateu na trave, lá no ICMC. Na minha opinião, um dos mais brilhantes matemáticos e singularistas da nossa atualidade, e hoje nós temos o prazer de escutar a palestra dele aqui. Ele fez graduação e doutorado na USP, no ICMC, com um período de cotutela na Aix-Marseille Université, espero ter falado razoavelmente certo, na França. E hoje ele vai falar sobre E eu, tão singular, me vi plural. Muito, muito obrigado por ter aceitado o convite, Nivaldo, e boa apresentação. Muito obrigado, Pedro. Estão me ouvindo direitinho aí, né, Pedro? Perfeito. Faltando uns 5 minutinhos, eu te dou um aviso. Perfeito. Então, eu quero agradecer o convite, né, agradecer imensamente ao Pedro aí pelas gentis palavras, né? Tô bem longe de tudo isso daí, mas eu fico muito feliz, né, pela oportunidade de estar aqui com vocês, de falar um pouquinho de singularidades com vocês. A minha ideia aqui é falar uma coisa bem na questão de divulgação em singularidades, né? E eu começo já com esse título, né? E eu, tão singular, me vi plural. É a segunda vez que eu dou essa palestra, então pode ser que alguém aí já tenha assistido, então peço desculpas, né? Se tiver alguém aí que já assistiu. Mas eu começo explicando, então, esse título, né? Algumas pessoas ficaram, né? Mas por que esse título, né? O que isso tem a ver e tal? E a questão é que singularidades, né? Teoria de singularidades é uma área onde a gente usa muita coisa diferente. A gente usa topologia, a gente usa geometria, a gente usa álgebra, a gente usa análise. E dentro da teoria de singularidades, eu comecei a me ver plural, porque eu conseguia estudar várias coisas distintas, eu conseguia poder tocar um pouco de cada coisa da matemática, o que para mim era uma coisa incrível, né? Então, singularidades, para mim, assim, foi um caminho sem igual nesse sentido, porque eu gostava de muita coisa de matemática, né? Eu gostava de matemática, e eu falei assim, dentro dessa área eu consigo fazer isso, né? Então, quando a gente vai para um evento de singularidades, né? Vocês aí estão convidados aos eventos, né, de singularidades, a gente vê coisas muito distintas, né? Então, o Pedro, por exemplo, o Pedro é meu irmão, né? Nós tivemos a mesma orientadora de doutorado. Mas o que eu faço é totalmente diferente do que ele faz, né? Então a gente se conhece, a gente sabe o que cada um faz um pouquinho, mas são coisas totalmente distintas, né? Então, em singularidades até perto, assim, tendo a mesma orientação, a gente pode trabalhar em coisas bem diferentes, tá? Bom, então vamos lá. Então, eu vou começar falando, né, sobre singularidades, né? Então, o que você encontra num dicionário, se você abrir um dicionário e tiver lá singularidades, né? Então, qualidade do que é singular, que aí já não ajudou muito, né? Unicidade, né? Particularidade, excentricidade, né? Então, são algumas formas de entender o que é singularidade através do dicionário, né? E tem uma formulação que eu encontrei num dicionário online, né, que eu achei bem interessante, que é região do espaço-tempo na qual as leis da física conhecidas perdem sua vigência e a curvatura do espaço passa a ser infinita. Né? Eu achei isso num dicionário online, né? E isso tem a ver com a questão que talvez seja a questão ligada às singularidades de forma mais conhecida, né, que são os buracos negros, né? Então, recentemente, né, em 2020, o Prêmio Nobel de Física, né, então foi dado a esses 3 físicos, né, que trabalharam na questão do estudo de buracos negros, e eles enxergaram, né, ou modelaram, né, esse sistema
colocando, então, pontos, estudando pontos, onde nesses pontos as leis da física, elas não valiam, né? Então, você tinha pontos especiais, né? Pontos singulares, né? Então, sempre quando a gente vai falar de singularidades com alguém, né? Então, alguém fala assim, mas é um buraco negro, né? Uma singularidade, alguma coisa assim, né? Então, esse talvez seja o exemplo mais conhecido, né? Mas eu queria sair um pouquinho desse universo das ciências exatas, né? E continuar falando um pouco sobre o que significa, né, esse conceito de singularidades, né? Então, aonde a gente vê essa palavra em alguns lugares, né? Então, eu começo aqui com uma frase da Clarice Lispector, né? Então, me definir é muito difícil. Às vezes pareço comum, às vezes singular. Sou bem assim, metamorfose ambulante, adolescente em crise. Crises de tudo o que você imaginar. Aí tem esse poema do Fernando Pessoa também. Há em tudo que fazemos uma razão singular. É que não é o que queremos, faz-se porque nós vivemos. E viver não é pensar. Se alguém pensasse na vida, morria de pensamento. Por isso, a vida vivida é essa coisa esquecida, entre um momento e um momento. Mas nada importa que o seja, ou até que deixe de o ser. Mal é que a moral nos reja, bom é que ninguém nos veja. Entre isso fica viver. Né? Então, Fernando Pessoa aí também usando aí a singularidade. E essa frase que eu acho bem interessante do Jorge Amado, né? Então, nós não somos isso ou aquilo, nós somos tudo. Branco, negro, índio, é isso que faz a nossa singularidade. Né? Então, a gente vê singularidades aí sendo citadas em vários contextos, né? E aí, o título da palestra, né? Então, vem de um trecho, né? Da música Sonhei, interpretada pelo Lenine, né? Mar de cristal, sol, água e sal, meu ancestral, e eu, tão singular, me vi plural. E tem essa música que eu gosto muito, né? O título aí já diz bastante porque que eu gosto dessa música, né? Então a música se chama Singular, né? Da Ana Vitória. E eu ia cantar, né? Mas eu falei assim, não vou cantar porque pode dar de repente problemas aí nos direitos autorais, e tal, né? Então melhor só ler mesmo, né? Então, é tão singular o jeito que me observa acordar, e o meu cabelo não parece te assustar. Você incrivelmente não se importa. Se eu te chutar a noite inteira, é singular. Tua vergonha e tua forma de pensar, e o teu braço que me enlaça devagar, e enfeita todos os meus dias e horas. É tão singular a habilidade que eu tenho em montar um arsenal de clichês para te cantar, na intenção de te fazer não esquecer que eu nunca vou parar de te chutar a noite inteira, mesmo que você brigar. E te enlaço e não permito soltar, para o nosso nós não deixar de ser assim, tão singular. E aqui eu coloco também uma frase, né, para quem viu o resumo da palestra, né? Então eu coloquei como um resumo da palestra uma frase do matemático Hironaka, né, que foi um medalhista Fields. E ele falando sobre singularidades, mas sendo um matemático, né? Mas aqui ele falando sobre singularidades na vida, no dia a dia, né? Então, singularidades estão por todo lugar. Sem singularidades, você não pode falar sobre formas. Quando você escreve uma assinatura, se não houver nenhum cruzamento, nenhuma ponta aguda, é apenas um rabisco. Não faz uma assinatura. Muitos fenômenos são interessantes ou às vezes desastrosos porque têm singularidades. Uma singularidade pode ser um cruzamento ou algo mudando repentinamente de direção. Existem muitas coisas assim no mundo, e é por isso que o mundo é interessante. Caso contrário, seria completamente plano. Se tudo fosse suave, não haveria romances ou filmes. O mundo é interessante por causa das singularidades. Então, esse aqui é a foto aqui do Hironaka. E esse aqui sou eu, tremendo que nem vara verde, dando uma palestra, e o Hironaka ali na primeira carteira mexendo o óculos para ouvir o que eu estava falando lá. Bom, então, essa coisa que o Hironaka, né, diz nesse texto, né, eu acho muito interessante,
E eu gosto de falar um pouquinho sobre isso, né, sobre singularidades na vida, né? E pontos singulares são pontos onde a gente, então, percebe alguma mudança drástica, a gente percebe uma mudança de comportamento, né? E eu gosto de falar da, da nossa vida mesmo, né? Então, por exemplo, né, quando um bebezinho, né, ele está sendo gerado, né? Então, ele está ali vivendo num ambiente, né, bem tranquilo, com uma temperatura controlada, ele não tem que se preocupar com alimentação, vem tudo já direto para ele, né? E ele está ali naquela situação de boa, tranquilão, mas ele vai crescendo, 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 até que chega um momento que aquele lugar que antes ali estava perfeito começa a ficar incômodo, porque ele está crescendo, ele não está mais cabendo ali, ele conseguia nadar, agora ele não consegue nem virar o rosto, tá preso ali. E chega um momento, então, onde acontece algo singular, né, que é o parto. Né? Então, ele sai de uma situação bem confortável e muda para uma situação totalmente nova. Então, ele veio de um momento, né, de um período estável, então ele vivia dentro de uma estabilidade até um certo momento, e aí teve uma mudança de situação e uma mudança completa, porque ele saiu daquele ambiente, agora ele está num novo ambiente onde ele não tem mais essa temperatura controlada, agora ele tem que respirar e no início isso causa dor, ele tem que se alimentar, que ele nem sabia o que era isso, então agora ele tem que mamar. Então ele passa por uma nova adaptação. Então ele começa a se adaptar a um novo mundo. E dentro disso, então ele vai ter aí seus primeiros dias, primeiros meses, ele vai se adaptando a isso. E para quem ou pai, ou mãe, ou tem um irmão pequeno, ou tem um primo, ou tem um vizinho pequeno, sabe como as coisas mudam, né? Então, o bebezinho, ele começa, né? Então, ele tá ali ele tem que ser colocado em qualquer situação, né? Ele tem que ser levado de um lado para o outro, até que ele começa a engatinhar, né? Mas essa singularidade também, né? Tem uma mudança aí brusca, né? Então, primeiro ele vai começar a tentar engatinhar, então ele vai começar a cair, a escorregar, né? Coloca o bracinho, mas não sabe direito como faz, até um momento que começa a ficar estável de novo. Então, ele sabe engatinhar, ele consegue ampliar, né, o espaço onde ele vai explorar a casa, né? Então, agora ele tem uma certa autonomia, né, para ir para um lado, para o outro. E depois vem a fase do caminhar, né? E também, se você já viu ou conhece essa transição, né, de uma criança, né? Então, a criança, quando ela começa a andar, não é aquela coisa tranquila, né? Então, ela vai cambaleando, a gente fica com medo dela cair, dela bater, né? Até que, novamente, a coisa fica estável, a criança começa a andar e tranquilamente, né? E aí eu coloquei aqui no finalzinho, né, um momento de quando você leva a criança para a escola, né? Então, que é uma outra singularidade importante aí, né? Então, a criança, ela sai ali do ambiente familiar, onde ela conhecia todo mundo, né? Talvez ali reinava no ambiente, né? Para ter contato com outras crianças, para ficar longe dos pais por um período que talvez não estava acostumado ainda, né? Então, na vida, né? Então, se a gente parar para pensar em momentos importantes, momentos que marcaram a nossa vida, então são singularidades, são momentos onde aquilo mudou, né? De certa forma, a nossa forma de viver, de ver o mundo, né? De enxergar as coisas, né? Então, essas coisas são singularidades, tá? E aqui eu coloco para mostrar para vocês as minhas singularidades, o Luca e o Davi, né? Então, com certeza aí singularidades que mudaram muito a minha vida. Bom, então agora eu vou tentar voltar um pouquinho para a matemática, tá? Então, a teoria de singularidades é um ramo da matemática que estuda, então, fenômenos não suaves, né? Então,
entre aspas, aí para a gente ir devagar, né? Normalmente, o pessoal classifica a teoria de singularidades, ou das singularidades, né, dentro da geometria, topologia, né? Então, acho que, por exemplo, o Pedro está mais ali para a geometria e eu estou mais para a topologia, né? Mas a teoria de singularidades, na verdade, ela permeia todas as áreas da matemática, né? Então, a gente tem a teoria algébrica de singularidades, a gente tem problemas dentro da análise envolvendo singularidades, sistemas dinâmicos, geometria algébrica. Então, em várias áreas, a gente encontra problemas que envolvem teoria de singularidades. Tá? Bom, então, em estudos científicos, né, quando você vai estudar, não necessariamente só em matemática, né, então, indo agora para a parte das ciências exatas, né, até biológicas também, mas dentro dos estudos científicos, né, mesmo também no nosso cotidiano, né, então os fenômenos singulares, eles ocorrem a todo momento, né, então eles são fenômenos muitas vezes físicos, biológicos, né, onde a gente consegue modelar de alguma forma, onde a gente vê que existem bicos, descontinuidades ou catástrofes, né? Então, essa palavrinha aqui vai voltar um pouco mais para frente, e aí eu vou tentar falar, pelo menos por cima, aí, o que a gente quer dizer com essa palavra aí, catástrofes, tá? Bom, então, alguns exemplos, né? A transformação do estado líquido em sólido, né, ou gás. Então, essas coisas são singularidades, né? Então, tem um momento que você tem a água, ela está ali líquida, né? Depois, em outro momento, ela é sólida, é o gelo, né? Então, existe um ponto ali onde tem uma mudança, né? Então, é um ponto de singularidade. Né? Da mesma forma, você está com uma outra transição, né, para o gasoso, e assim por diante. Né? Um fenômeno que é o fenômeno das estrelas duplas, né? Então, são fenômenos que são modelados como singularidades. Né? As singularidades aparecem também em muitas aplicações na teoria de processamento de imagens. Então, imagens médicas tem alguns modelos onde você usa classificação de singularidades. Né? Na robótica, e na ótica, né? Então na visão computacional, como eu falei, várias vezes você consegue melhorar processos conhecendo teoria de singularidades, né? Então, um exemplo que eu também gosto de dar, né? Então, eu participei de um seminário dentro da engenharia mecânica, né? E nesse seminário as pessoas usavam teoria de singularidades, e eles usavam uma classificação ainda bem inicial, né? E eles tinham lá braços mecânicos, tinham um robô, e aí eles tinham lá várias dimensões, e nessas várias dimensões era muito difícil tratar todas aquelas informações, então eles tinham que projetar isso numa dimensão menor, mas quando eles projetavam isso na dimensão menor, eles queriam entender o objeto maior, como ele funcionava, né? Então, como a frase do Hironaka, né? Então, as singularidades, você pode ter cruzamentos, né? Então, você pode pensar em dois gravetos, por exemplo, que eles não se tocam, né? Mas quando você coloca um foco de luz, a sombra é um cruzamento, né? Então, mais ou menos o que eles queriam entender será que eu consigo entender meu objeto olhando essas projeções, né? E entendendo essas singularidades, né? Então, aí eles estavam aplicando teoria de classificação de singularidades para implementar aí a questões ligadas à robótica. Tá? Quando a gente está na graduação, né, a gente está lá nos primeiros anos, ou até um pouco mais, assim, é difícil a gente ter contato com, pelo menos assim, achar, né, que tem contato com teoria de singularidades, né? Então, eu sempre falo com os meus alunos que é muito mais fácil a gente ter alunos de doutorado em singularidades do que de mestrado. Porque na graduação, o pessoal fala assim, eu estou gostando de cálculo, análise, então acho que eu vou fazer análise. Né? Gostei de EDO, vou fazer análise. Eu gostei de topologia, espaços métricos, então acho que eu vou para topologia. Eu gostei de álgebra 1, álgebra 2, teoria de Galois, então acho que eu vou para álgebra. Né? E assim por diante, né? Mas, como eu falei, singularidade está em tudo.
né? E, na verdade, o conceito de singularidades vocês já veem em duas disciplinas básicas de primeiro ano, que seria cálculo 1 e geometria analítica, né? Então, em cálculo 1, por exemplo, a gente tem um teorema de classificação de singularidades, porque singularidades aqui são os pontos críticos, né? Então, você vai estudar os pontos de máximo, mínimo, inflexão. E o que são esses pontos? Nada mais são do que pontos especiais onde acontece alguma mudança de comportamento. Então, um ponto de máximo, ele é um ponto onde o gráfico da sua função ele está crescendo e depois ele começa a decrescer, né? Um ponto de mínimo é um ponto onde o gráfico da sua função é decrescente e depois ele vai ser crescente. Um ponto de inflexão é um ponto onde você tem uma mudança de concavidade, né? Então, são situações, são momentos onde o comportamento da sua função muda, né? E quando você estuda geometria analítica, né, um elemento que é muito importante na geometria analítica é o cone, né? E o cone é uma superfície, né, uma coisa de dimensão 2, singular, né? Porque exatamente a origem ali, ele é um pontinho especial, né? Aquele pontinho ali é um ponto singular, é um ponto especial. Então, já no primeiro ano, tanto em cálculo 1 como em GA, vocês já veem teoria de singularidades, né? Então, aqui eu estou colocando uma definição um pouquinho mais geral, né? Mas se eu tiver uma função do Rn na reta, aqui eu coloquei de classe sem infinito, né? Mas né, tem todas as derivadas, né? Só para ficar um pouquinho mais fácil, né? Tem todas as derivadas. Né? Então, eu vou falar que um pontinho P do Rn, ele é um ponto singular, né? Se o gradiente, né? Então, se todas as derivadas, né? De todas essas entradas aí são nulas, né? Então, o gradiente é zero, tá? E aí a gente pode também estudar aplicações do Rn no Rp, tá? Então, do R2 no R3, do R3 no R5 e assim por diante, a gente pode fazer todo esse estudo também, tá? Então, só para falar em alguns exemplos mais simples, de dimensão baixa, né? Então, eu posso pegar uma aplicação F que sai do R2 no R2, né, que a gente está pedindo de classe sem infinito, e aí a gente tem, para estudar essa aplicação, né? Então, ao invés de pensar no gradiente, a gente tem a matriz jacobiana, né? Então, a matriz jacobiana, para quem não conhece, né? Eu acho que para quem já fez cálculo em várias variáveis, talvez já tenha visto, né? Então, a gente tem informações, né? Como se fossem os gradientes das duas funções coordenadas, né? Então, tem uma função do R2 no R2, então tem duas funções coordenadas, cada uma de duas variáveis. Então, eu tenho dois gradientes e eu consigo combinar esses gradientes para formar uma matriz, tá? E aqui a gente tem dois exemplos bem famosos de singularidades. Então, o primeiro ali é o que a gente chama de dobra, né? Então, se você olhar para essa equação, então eu tenho o x quadrado e o y livre, né? O y está tranquilo e o x eu elevei ao quadrado, né? Então, o que eu estou fazendo? Eu estou pegando o plano e eu estou dobrando, né? Porque eu estou pegando qualquer cara onde o x é 1 ou menos 1, por exemplo, né? Então, a imagem disso vai ser a mesma, né? Então, o que esse cara está fazendo é dobrar o plano, né? E o segundo tem uma cara um pouquinho mais complicada, né? Então, xy menos x ao cubo y. Mas, quando eu olho para os pontos onde aquela matriz jacobiana não tem posto 2, não tem o rank máximo, né? O posto máximo. Então, esse conjunto é um conjunto singular. Isso vai dar uma parábola. Quando eu aplicar essa f nessa parábola, aparece esse desenho que está aí, de uma cúspide. Tá? Então, esse desenho, essa aplicação 2, né, que está relacionada a esse desenho, daí vem o nome, né, dessa singularidade, que é a cúspide. Né? Então, a primeira seria a dobra e a segunda é a cúspide. Tá? Então, uma coisa que é muito interessante, né, pelo menos quando eu estou explicando isso, né, para os alunos, né, é que o nome vem da imagem do conjunto singular, né, e não
não é o conjunto singular que é a cúspide, né? Mas eu olho o conjunto singular, né, os pontos onde essa matriz não tem um posto máximo, né? E a imagem desse conjunto me dá uma cúspide, tá? Então, a teoria de singularidades é uma teoria bem nova, né? Então, se você pensar em termos sistemáticos sobre área, né? Então, a pessoa falar assim, sou singularista, né? Então, é uma teoria bem nova, né? Então, o que existiam eram vários problemas em várias linhas de trabalho, né? E as pessoas começaram a trombar com essas questões de singularidades. Então, a gente coloca mais ou menos o início da teoria, né, de forma sistemática, né, mais ou menos nos anos 1950, tá? Então, com trabalhos de Whitney, Matter, Thom e um nome muito importante de teoria de singularidades, que é Milnor, né, que foi um pouquinho depois, mas também ali no início do desenvolvimento da teoria, né? Então, várias questões eram abordadas em contextos bem distintos, né? Mas as pessoas queriam saber, né, como resolver, né? Então, um problema bem conhecido seria o seguinte, né? Então, se você tem, para quem conhece variedade, pode pensar em variedade, né? Mas para quem não conhece, pode pensar numa superfície, né? Então, se você tem uma superfície e você quer mergulhar essa superfície dentro de um RN, né? Qual é a relação, né, dessas dimensões, né? Então, por exemplo, talvez vocês conheçam aí a garrafa de Klein, né? Então, a garrafa de Klein, você pega um cilindro, né? E você tem que colar esse cilindro invertendo, né? Meio que colocando por dentro. E toda vez que a gente vai fazer um desenho, né? Tenta fazer um desenho dessa garrafa de Klein, ela se corta, né? Então, aparecem o quê? Singularidades, né? Aparecem um cruzamento. Então, uma pergunta seria assim, eu consigo definir a garrafa de Klein de uma forma sem ter singularidades, mas só que eu não consigo fazer isso dentro do R3, né? Então, para quem é da topologia diferencial, muitas vezes eles estão interessados nisso. Qual que é a dimensão que eu consigo mergulhar um objeto de dimensão maior? Qual é a relação entre isso, né? Mas o Whitney, que também trabalhou em várias outras coisas, né? Tem o teorema do mergulho de Whitney, né? Mas ele também começou a se perguntar se eu tenho esses cruzamentos e se eu tenho essas singularidades, quais são as singularidades que são estáveis? Quais são as singularidades que eu não consigo quebrar? Né? E aí começou, então, a desenvolver uma teoria e tentar entender quais eram, né, o que são singularidades estáveis, o que são singularidades que eu não consigo quebrar, tá? Então, tem uma frase do Tom Marar, né, que fala um pouquinho sobre modelagem matemática, né? Então, inicialmente, os modelos matemáticos que descreviam fenômenos físicos, né, através de variáveis independentes, tinham uma relação de continuidade com as variáveis dependentes. O pensamento comum era que, ao se variar continuamente as causas, os efeitos variam de forma também contínua, né? Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que antes o pessoal modelava, né, os seus problemas, né? E eles sempre pensavam assim, se eu mexer um pouquinho aqui na causa, provavelmente, então, eu vou mexer um pouquinho lá no efeito, né? E aí que entra a teoria das catástrofes, né? Então, o pessoal de singularidades, às vezes, faz alguns experimentos, a gente faz algumas máquinas, né? Então, existem as máquinas de catástrofes, né? Então, você consegue criar sistemas onde você mexe um pouquinho a sua causa e o seu efeito é totalmente diferente, por isso que se chama catástrofe, né? E esses exemplos são as máquinas de catástrofes. Então, a gente não pode esperar que sempre aconteça isso, que se eu mexer um pouquinho na minha causa, eu vou ter uma pequena mudança nos efeitos. Então, isso pode ser algo bem diferente. Então, um exemplo de aplicação disso é a construção de barcos, por exemplo, né, de navios. Então, se você tem um navio e você tem um guindaste
e você quer saber quanto peso você consegue colocar nesse guindaste, e você vai encontrar uma curva de singularidades, aonde você vai entender o quanto que você consegue colocar nesse guindaste, e se você passar, né, um pouquinho disso, então o seu navio pode afundar, pode girar, né? Então, na construção de navios, por exemplo, esse estudo é bem interessante, bem aplicado, tá? E aí tem aquela história, né, daquela frase, né, do que bateu uma borboleta batendo asas, né, em Hong Kong, que aparece um tornado, sei lá onde, né, em outro lugar. Né? Então, às vezes, você tem uma pequena mudança, né, em alguma coisa, e isso pode gerar algo totalmente inesperado, né, de proporções realmente grandes e não esperadas. Tá? Então, essa teoria de catástrofes, né, que foi desenvolvida pelo Tom, começou a ser desenvolvida pelo Tom, ela é muito arrojada, ela é diferente do que já existia antes, né? Então, ele levou em conta várias coisas que são ligadas à teoria qualitativa, né? Então, em algumas situações, eu não tenho uma solução do problema, mas eu consigo entender como esse problema se desenvolve, tá? Então, ele não é tão adequado para algumas previsões, não é? Mas sim para entender de forma inteligente os fenômenos naturais. Né? Então, aí você vai falar assim, mas aí então quer dizer que eu não tenho uma resposta, né? Não tenho uma resposta final. Mas tem várias coisas em modelagem matemática que a gente não consegue uma solução, e teoria qualitativa é muito importante, né? Então, mesmo que um problema ele não seja solúvel, né, você não consegue resolver ali, né, então entender como ele se comporta, entender como aquilo vai progredir, isso pode ser muito importante para o seu estudo, mesmo um estudo na parte da teoria aplicada, tá? Bom, então só para fixar aqui quais eram os pontos principais dessa teoria, né? Então, ele trabalha com uma questão de alguma coisa ser genérica. Então, ser genérica quer dizer que você tem muito disso, né? Então, para quem já viu a parte de sequências, né? Então, ser genérico, a gente consegue usar para falar assim, olha, esse ponto, ele não tem essa propriedade, mas eu consigo me aproximar dele por pontos que têm essa propriedade, né? E estabilidade estrutural, que é exatamente isso que eu estava tentando falar antes, né? Então, você tem um cruzamento de planos, por exemplo, no R3, para você deixar de ter esses planos, né, cruzados, você tem que fazer um esforço muito grande, né? Se você faz pequenas mudanças no seu plano, então ele vai continuar, né, você vai continuar tendo dois planos que se cruzam, né? Então, eles são estáveis, né? Então, para quebrar isso, eu tenho que fazer uma força muito grande, tá? Então, o trabalho do Tom, ele focou em dimensões bem baixas, tá? Então, ele trabalhou com dimensões baixas, depois o Whitney também estendeu os trabalhos dele, né? Mas ele começou com dimensões baixas e conseguiu resultados bem interessantes, tá? Uma outra aparição de teoria de singularidades na graduação e que às vezes as pessoas nem sabem, né, é a teoria de Morse, né, o teorema de Morse. Então, quando você tem uma função, né, do Rn na reta, né, então pode ser do R2, do R3, às vezes vocês viram em cálculo, né, do R2 ou do R3, se você tem que esse ponto ele é um ponto singular não degenerado, então você consegue escrever, né, então é um ponto que a gente chama de ponto de Morse, né? Então, as funções que têm esse tipo de ponto a gente chama de função de Morse, né? Então, você consegue uma mudança de variável, né? Você consegue mudar suas variáveis de tal forma que essa função ela se escreve como uma forma quadrática, né? Então, você consegue escrever essa função desse jeito. Então, esse aqui seria um primeiro teorema de classificação de singularidades. Então, se você tem uma singularidade desse tipo, né, que é uma singularidade não degenerada, então ela vai ter um desses comportamentos. A única coisa que vai variar são quantos números negativos eu tenho aqui, quantos números positivos,
e isso também é uma informação importante, que é o que a gente chama de índice de Morse, né? Mas basicamente é um teorema de classificação de singularidades, né? Então, como eu já tinha até falado, né? Então, o Whitney, ele estudou, então, a questão de estabilidade e singularidades, né? Então, ele trabalhou na parte de topologia diferencial, mas também na questão de variedades, na questão de singularidades, né? E aí ele começou a tentar entender quais eram as singularidades estáveis do plano no plano, né? E aí ele chegou, nesse estudo, né, ele mostrou que as singularidades estáveis do plano no plano, então, são exatamente a dobra e a cúspide que a gente viu lá atrás, tá? Bom, então, só para fechar essa parte da teoria do Thom, né, do Thom e do Whitney, então, o que o Thom tentou fazer? Ele tentou olhar a função que ele quer estudar dentro de uma família, né? Então, ele pegou uma função e ele jogou dentro de uma família de funções, e aí ele tenta estudar o que acontece com essa família, né? Então, essa questão dessa família, né? Então, quando eu tenho esse F aqui dentro, a gente tem que o f de x0, né, onde o u aqui é um parâmetro, né? Quando ele é zero, é a minha função original. Então, essa f aqui é uma família, né? E a fu também posso ver como uma família, né? Diferente, mas também uma família. E aqui, nesse caso aqui, a gente fala que essa questão aqui, isso aqui é um desdobramento da minha fzinha, e normalmente a gente vai chamar essa f aqui de uma deformação da minha f, né? Então, eu quero saber o que acontece, né? O que essa família está fazendo. Eu quero saber o que acontece quando eu perturbo a minha f, quando eu dou um peteleco na minha f, né? Então, se você tem um comportamento, o que acontece se eu mudar um pouquinho a minha função, tá? E aí ele estudou essa questão de existência desse desdobramento, num sentido que eu conseguisse caracterizar qualquer tipo de perturbação, qualquer tipo de mudança a partir de uma família pequena, né? Então, isso que ele queria fazer, tá? Então, ele trabalhou, como eu falei, né, o Thom trabalhou em espaço de dimensão baixa, né? E ele chegou em uma tabela, né, bem interessante, que são chamadas das catástrofes elementares de Thom, né? Então, ali você tem a dobra, a cúspide, tem uma que eu deveria ter colocado o desenho, mas eu não coloquei, que era a swallowtail, que é o rabo de andorinha. Então, é uma singularidade que realmente parece o rabo de uma andorinha, né? Então, ele chegou nessas singularidades básicas, vamos dizer assim, tá? Então, o desenho é mais ou menos essa, e aí tem em dimensão 3 fica mais bonitinho isso aqui, fica parecendo o rabo de uma andorinha mesmo, né? Mas vou ficar devendo essa daí, tá? Então, é importante ressaltar que essa teoria, ela vem para dar uma nova forma de você olhar a modelagem ou qualquer outra coisa. Então, a teoria que ele criou é muito mais importante do que esses resultados iniciais, né? Os resultados iniciais são muito bons e muito importantes, mas a forma de ver tudo isso, né? O novo olhar que ele traz, eu acho que é a questão mais importante dentro dessa teoria, tá? Então, só para falar um pouquinho da singularidade no Brasil, então a teoria de singularidades no Brasil, ela chegou por volta dos anos 1960, né, com o professor Leubel, que foi professor na USP de São Carlos, depois na Unesp em Rio Claro. Ele foi quem escreveu o primeiro livro de teoria de singularidades, que foi publicado pelo INPA, né, em 1967, quando ele ministrou o curso de singularidades no 6º Colóquio Brasileiro de Matemática, né? Então, algumas linhas de pesquisa de teoria de singularidades, né, como eu falei, topologia das singularidades, que é o que eu faço, né, classificação das singularidades, singularidades em geometria diferencial e equações implícitas, teoria de bifurcação, né? Então, são várias linhas que a gente pode trabalhar. Então, só para finalizar, eu vou falar um pouquinho, então,
sobre a parte da topologia de singularidades, tá? Então, aqui é a parte que eu trabalho, né? Então, o Pedro até mencionou, né, quando ele estava fazendo as perguntas, né, na palestra anterior, ele falou um pouco sobre a característica de Euler, né? Então, a característica de Euler é um número, né, que a gente, às vezes, até encontra no ensino básico, né? A gente tromba com eles no ensino básico, né? Então, se você pegar um poliedro, né, então, um poliedro P de dimensão 2 em R3, então você pode pegar o número de vértices, arestas, faces, e se ele for um poliedro convexo, né, como esses que estão aí, né, então, onde ele, se você pegar dois pontos no bordinho dele, né, então o segmento está lá dentro, então quando você faz essa conta, essa soma alternada, isso sempre dá 2, né? Bom, é claro que eu posso fazer isso com qualquer poliedro, né? A conta eu posso fazer com qualquer poliedro. E aí, nesse sentido, se eu pegar um poliedro e eu faço essa soma alternada, então o número que eu obtenho a gente chama de característica de Euler do poliedro, tá? De forma mais geral, para quem conhece aí a parte de topologia, né? Então, só para apontar para essa direção, né? Então, eu posso tentar pegar objetos de dimensão maior e olhar que são formados por pedacinhos básicos e tentar fazer essa mesma coisa, tá? Então, com isso, a gente consegue definir objetos básicos que são os simplexos, né? Então, o 0 simplexo é um ponto, o 1 simplexo é um segmento, um 2 simplexo é um triângulo, um 3 simplexo é um tetraedro, e assim por diante. Então, eu consigo fazer pedacinhos básicos, e aí eu posso fazer essa mesma conta, uma soma alternada do número de simplexos, não é? E se eu fizer isso, então, para a dimensão superior, eu tenho, então, uma característica de Euler para um objeto que vai generalizar aí o que é esse poliedro, tá? E aí entra o que também o professor mencionou lá no finalzinho da palestra dele, né? Que é sobre triangulação, né? Então, quando eu faço esse tipo de construção, eu tenho um objeto, né, formado por pontos, arestas, triângulos, tetraedros, né? E aí eu posso olhar uma aplicação, né, contínua com inversa contínua, né, um homeomorfismo, entre esse objeto e um objeto suave, né? Então, aqui a gente está olhando o caso de superfície só para exemplificar, né? E aí, nesse caso, a gente diz que essa situação aqui é uma triangulação desse objeto aqui. E esse objeto, né, que é formado por pontos, arestas, triângulos, tetraedros e assim por diante, eu tenho a característica de Euler desse objeto. E aí, o que eu vou falar? Né? Eu vou falar que a característica de Euler desse cara aqui, né, da minha superfície, é a característica de Euler do meu poliedro, tá? Da generalização do poliedro, se tiver mais dimensões, tá? Então, uma coisa que é interessante, né, um teorema, né, é que é o seguinte, você pode falar assim, mas a esfera, por exemplo, eu posso ter um quadrado ou eu posso ter um tetraedro, né, e essas coisas são todas homeomorfas, né? Então, o teorema diz que se você trocar a triangulação, né, se você pegar poliedros distintos, no caso de superfícies aqui, né, e você tem que elas são homeomorfas ao mesmo objeto, né, ou que elas são correspondentes, né, então eu tenho que esse número aí, a característica de Euler de P e a característica de Euler de P', eles são iguais. Então, quer dizer que definir a característica de Euler de uma superfície, né? Então, aqui eu estou falando de superfície, né? Uma superfície compacta, bonitinha, né? Então, triangulável, né? Eu consigo achar essa triangulação. Então, fica bem definido a característica de Euler dessa superfície como sendo a característica de Euler, né? Do poliedro. Vamos pensar em poliedro aqui, porque a gente está pensando no caso de superfície, tá? Nivaldo, só um aviso, mais 10 minutos. Ah, tá bom. Bom, então, com isso eu tenho um invariante topológico, né? Então, se eu tiver uma topologia, um espaço topológico, dois espaços topológicos, desculpa, x e y,
que eles são homeomorfos, então eu vou ter que essa característica de Euler, desses caras vão ser iguais, porque uma triangulação do x vai ser uma triangulação do y, tá? Bom, mas o que isso tem a ver com singularidades, né? Porque o que a gente viu até agora era uma teoria combinatória, né? Então, você usa vértices, arestas e faz uma conta, né? Mas tem um teorema muito interessante, que é o teorema de Poincaré-Hopf, onde ele vai conectar a topologia algébrica, né, que seria, na verdade, essa topologia combinatória, com a topologia diferencial. Né? Então, ele vai fazer essa conexão. Né? E aqui eu coloquei o vetor, né? Não sei se vocês conhecem, né? Porque se eu pergunto para o meu filho o que é um vetor, ele vai falar que é um personagem do meu malvado favorito. Né? Bom, então quando você tem alguns fenômenos, por exemplo, o campo magnético, né? Então você associa um campo vetorial, né? As informações que você tem a um campo vetorial. Né? Então, o campo magnético talvez seja o campo aí mais famoso, né? O campo vetorial mais famoso. Né? Então, um campo vetorial, para quem já conhece aí espaço tangente, né? Em cálculo aí a gente vê. Então, você vai ter um ponto na sua superfície e um vetor que é um elemento do seu espaço tangente, tá? E aí a gente tem um objeto que é bem... que a gente usa bastante, né? Que seria a união de todos esses espaços tangentes, tá? Então, um campo vetorial, basicamente, é você levar uma aplicação de um ponto P em um vetorzinho, e esse vetor tem que estar no espaço tangente. Bom, nesse caso, o que é uma singularidade? Uma singularidade, ou um ponto estacionário, é quando eu tenho que o meu pontinho, meu pontinho, quando você vai pegar o vetor associado a ele, esse é o vetor nulo. Né? Então, você pode pensar que é um ponto onde a sua velocidade é zero. Né? Então, onde você precisou parar. Tá? Então, um invariante básico para você estudar um ponto singular, para você estudar um ponto estacionário, é um índice que é chamado de índice de Poincaré-Hopf. Né? Então, esse índice a gente estuda em topologia diferencial. Tá? Então, ele foi introduzido, né, por Poincaré, e depois ele foi generalizado por Hopf, né, em dimensões superiores. Tá? Então, qual que é a ideia? A ideia é o seguinte: se eu tenho um ponto estacionário, se eu tenho um ponto onde meu campo vetorial é zero, só que ele é o único que acontece isso, né? Então quer dizer que aqui eu não tenho essa outro ponto onde isso se anula. Então eu olho uma esferinha, né? No caso aqui uma S1 pertinho desse ponto, analiso o meu campo e eu olho como ele se comporta nesse bordinho. E quando eu olho para cá, eu faço o seguinte estudo: se eu der uma volta aqui, o que acontece com o meu campo? Nesse caso aqui, as minhas setas também vão dar uma volta. Se eu der uma volta aqui, o que vai acontecer com esse campo? Nesse caso aqui, você vai ver que ele vai andar para o sentido oposto. E se eu fizer a mesma coisa nesse último, conforme eu dou uma volta, o meu campo vai dar duas. Né? Então aqui eu tenho uma forma de contar, né, voltas. Né? E contar voltas, ou no mesmo sentido ou no sentido oposto, eu vou falar que o índice é positivo ou negativo, tá? Então, o teorema de Poincaré-Hopf, então, ele conecta a topologia combinatória com a topologia diferencial. E aí ele vai falar que a característica de Euler de uma variedade ou uma superfície vai ser igual à soma dos índices desse campo de vetor. Né? Então, ele consegue conectar a topologia algébrica com a topologia diferencial. E o caso singular? Né? Então, se eu tiver um objeto singular e eu quiser, então, fazer a mesma história, né, estudar a mesma coisa. A parte combinatória eu posso fazer do mesmo jeito. Então, eu consigo uma triangulação, eu consigo fazer vértices, arestas, fazer a soma alternada, mas eu não tenho bem definido o índice de Poincaré-Hopf, porque eu não consigo pegar uma esferinha ali em torno da singularidade e olhar o que está acontecendo, quantas voltas eu dou, né? Então, o que a gente pode fazer?
a gente pode tentar olhar o meu objeto na parte regular, né? Eu posso olhar na parte regular e tentar entender o que está acontecendo. Então, o caso mais simples é o caso de singularidade isolada, né? Então, se eu tiver um pontinho só, então a parte regular é toda essa parte, né? Então, esse aqui é o toro que a gente chama de toro pinçado. Eu consigo fazer uma triangulação desse objeto, mas eu não tenho um índice aqui nesse pontinho, né? Um índice no sentido usual, né? Então, para a gente trabalhar nessa situação, então a gente tem que, primeiro, tentar definir o que é um campo tangente, né, nesse caso singular, porque no ponto singular, que é esse aqui, eu não tenho um espaço tangente, né? Então eu tenho que entender o que é um campo tangente. Se eu conseguir definir, eu tenho que tentar definir o que é um índice nesse ponto. E tendo esse índice, ainda fica a pergunta se eu somar todos esses índices, se eu tenho a característica de Euler, tá? Então, essa daqui é a Maria Helene Schwartz, né? Ela foi filha de um matemático, né, Paul Lévy, e foi a esposa do Lohan Schwartz. E a Maria Helene Schwartz, minha avó acadêmica, ela estudou esse problema para singularidades, para objetos singulares. Então, ela tentou estudar se daria para criar um índice e tentar chegar na característica de Euler. Bom, o que ela fez? Ela trocou, ao invés de pegar qualquer campo, né, porque se eu pegar um campo como esse aqui, eu não vou conseguir calcular o índice nesse ponto aqui. Né? Eu vou ter alguns probleminhas para calcular isso. Então, ela tentou encontrar uma singularidade. Ela tentou achar um tipo de campo que medisse essa singularidade. Né? Então, basicamente, qual que é a ideia? Quando eu quero estudar esse ponto, e eu quero olhar isso da forma combinatória, esse ponto aqui, ele vai contribuir com 1. Então, o que ela fez? Ela pegou campos que apontam para fora, falou que esse campo, nesse pontinho aqui, valeria 1. E aí, como eu estou trabalhando no caso com singularidade isolada, para qualquer outro ponto que eu tiver aqui na parte regular, eu posso usar o teorema de Poincaré-Hopf clássico. Tá? Então, nesse sentido, ela definiu um índice que é chamado... Na verdade, ela iniciou esse trabalho, depois Trotman e King que definiram esse índice, né? Mas do trabalho dela nasce o índice que é chamado índice radial. E o índice radial, então, é uma forma de você medir, perto de um ponto singular, qual que é a informação do seu campo. Né? Então, nesse caso aqui, seria, para esse pontinho aqui, a gente sempre atribui a informação 1. Tá? Então, com isso, com essa definição do índice radial, né, que no pontinho eu tenho 1, né, no ponto singular, e esse pedaço aqui são as informações que eu uso do Poincaré-Hopf na parte regular. Então, com isso, a Maria Helene Schwartz conseguiu provar um teorema do tipo Poincaré-Hopf para o caso singular. Então, ela mostrou que a soma dos índices de Schwartz, que seriam as somas dos índices nos pontinhos singulares, mais os Poincaré-Hopf, que é na parte regular, essa soma dá a característica de Euler do meu objeto. Tá? A demonstração é um exercício, eu acho que eu matei o Pedro do coração quando eu coloquei demonstração ali, né? Mas eu vou deixar como exercício para vocês. E eu queria finalizar com um convite, né? Join me and together we can rule the galaxy. Come to the singular side of the force. E muito obrigado e espero que vocês tenham gostado aí da palestra. Muito obrigado, Nivaldo. Gostei muito da ideia de juntar o lado singular da força. Muito obrigado por ter aceitado o meu convite. Fiquei muito feliz que você participou. Foi muito bom receber o pessoal de São Carlos, né? Uma grande família lá. E vamos abrir para as perguntas, pessoal do YouTube,
ou o pessoal aqui do chat. No YouTube tem até os cisneiros participando, assistindo. Ah, que legal. Aqui tem uma pergunta. Existe, o do Fernando, existe um teorema do tipo Poincaré-Hopf para variedades com singularidades não isoladas? Sim, a própria Maria Helena Schwartz, ela provou para o caso com singularidades não isoladas. Eu só coloquei com singularidade isolada porque a construção que ela faz da Maria Helena Schwartz fica mais fácil de ver no caso de singularidade isolada. Porque se você tiver, você pode pensar num objeto que tenha, por exemplo, vai colando, né? Pega cones assim, e você vai colando eles, então é como se você tivesse uma câmara de ar, né? E você fechasse várias vezes, desse nós, né? Então, nesse caso, a demonstração ela é mais simples, né? Então, como eu falei, eu falo que nesse ponto vale 1, e valendo 1 nesse ponto, eu caio no caso suave, porque aí eu vou olhar só aqui na parte regular, né? Mas o teorema da Marianne Schwartz, esse teorema aqui da Marianne Schwartz, vale para uma variedade que pode ter singularidade não isolada. Você pode ter alguns desenhos que parecem umas gravatas, assim, que você tem alguns cruzamentos, tal, e esse teorema também vale. A questão é que a demonstração da Marianne Schwartz ela é mais complexa. No caso com singularidade isolada, ela fica bem mais simples de fazer, né? Mas no caso com singularidade não isolada, ele fica um pouco mais complexo, né, no sentido de demonstração. Mas o teorema da Marianne Schwartz vale para variedades com singularidades não isoladas também. Certo. E eu também tenho uma pergunta, o seguinte, na hora de calcular o índice, tá, ou calcular a característica de Euler de objetos com singularidade, o tipo da singularidade, do ponto singular, ele interfere muito? Por exemplo, se, por exemplo, o toro pinçado é um tipo de singularidade, mas como você mostrou, tinha uma Steiner romana, né? A gente já tem cross-cap ali. O tipo de singularidade vai influenciar até que ponto no cálculo da característica de Euler? Então, muito interessante a sua pergunta, Pedro, né? Muito boa. Então, o que acontece quando a gente vai para o caso singular? Quando a gente vai para o caso singular, a gente começa a ter escolhas, né? Por quê? Porque, assim, a gente tem pontos onde o espaço tangente ele não está bem definido, né? Então, a gente tem que escolher o que a gente coloca no lugar desse espaço, né? Então, nesse sentido, começa a bifurcar as possibilidades de índice. Então, o índice da Marianne Schwartz, que é o índice de Schwartz, né, que a gente chama de índice de Schwartz, ele é um índice que ele não se comporta bem para perturbações do objeto. Então, se eu estiver trabalhando, né, nesse objeto aqui ou nesse, olhando um fluxo nesse cara aqui, e eu quiser perturbar o fluxo, se eu quiser perturbar o que está acontecendo aqui em cima, então o índice da Marianne Schwartz é bom. Agora, se eu quero pegar alguma informação mais rica desse ponto singular aqui, por exemplo, no caso de singularidade isolada, só para exemplificar, aqui também, né, mas só para exemplificar, existem índices onde eu tenho que usar a suavização desse objeto, né? E aí, para quem sabe, talvez, ou já ouviu falar em um pouquinho de teoria de singularidades, tem um número que é chamado de número de Milnor, né? Então, eu falei que o Milnor era um cara importante, né? Tem um número na teoria de singularidades que a gente usa bastante, que é o número de Milnor, né? Então, só para dar o exemplo no caso de singularidade isolada. Então, nesse caso com singularidade isolada, quando eu for usar esse outro índice, que já não é mais o índice de Schwartz, é um outro índice, é uma outra escolha, onde eu levo em conta essa suavização, na soma vai aparecer a característica de Euler do meu objeto, mais uma soma de números de Milnor, onde esses números de Milnor estão exatamente dando essa contribuição que o Pedro falou. Né? Então, a singularidade, se ela for diferente, ela tem uma informação distinta, né? E essa informação ela é vista quando você perturba o seu objeto. Entendi, perfeito. Muito obrigado, Nivaldo. Pedro, Oi. no YouTube tem, a Jaqueline está dando os parabéns, Jaqueline da Costa, e a Rafaela de Souza está falando parabéns, Nivaldo. Muito obrigado, agradeço. Muito obrigado, Nivaldo. Tem mais alguma pergunta, pessoal, aqui ou mesmo no YouTube, Juscelia?
Não, Não, no YouTube, não, né? não. Muito obrigado, Nivaldo, por ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço, Não tem mais como uma te vez eu agradeço. agradecer. E espero, né, cada vez mais fortalecer aí a nossa união aí, o FSJ e o ICMC. Tamo junto. Muito obrigado, Nivaldo.